Então, a gente vai falar sobre a competência 2, que é uma competência que vai avaliar a sua compreensão da proposta de redação e a forma que você aplica os conceitos das áreas dos conhecimentos dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo que é pedido no Enem. Então, quais são os principais objetivos dessa competência? Compreensão do tema apresentado na proposta, repertório sociocultural, ou seja, o seu conhecimento de mundo, de outras áreas, e a adequação ao tipo textual dissertativo argumentativo. É importante a gente analisar, né, a banca analisar, se o candidato foi capaz, de fato, de compreender o tema proposto, aquilo que foi pedido. Depois dessa identificação do tema, é quando há a avaliação da adequação dentro do texto, né? Ou seja, se as informações foram utilizadas, se o repertório foi utilizado de forma correta. É importante que a adequação à competência é fundamental para a avaliação de todo o texto, visto que, caso o candidato mostre fuga ao tema ou não adequação ao tipo textual dissertativo argumentativo, a redação levará a nota zero. Então, essa adequação, essa competência ao tema é extremamente importante, porque qualquer coisinha, fuga ao tema ou não adequação ao tipo dissertativo argumentativo, é zero. E aqui a gente tem, mas o que zera a minha redação, afinal de contas? Escrever menos de 7 linhas, fugir totalmente do tema, cópia integral de textos da proposta de redação, não obedecer à estrutura do texto dissertativo argumentativo, números ou sinais gráficos que estejam sem clareza e fora do texto, identificação do participante fora do local indicado, parte deliberadamente desconectada do tema proposto, texto integral ou predominantemente em outros idiomas e a folha de redação em branco. Mas o que seria o tema e o que seria o assunto, né? O assunto ele é mais abrangente, ele pode englobar diversos aspectos. O tema não, o tema é mais restrito. Então, por exemplo, o assunto é racismo, esse é o assunto. Mas a gente pode criar desse assunto 2 temas: racismo na sociedade contemporânea e racismo como forma de segregação das mulheres. Perceberam que houve ali uma restrição de um assunto grande, eu restringi para o tema pequeno. Mas como é que eu posso tangenciar o meu tema? A tangência ela vai ocorrer quando a gente aborda o meu texto, o tema, né? A tangência vai ocorrer quando a gente aborda somente o assunto, mas não o tema. Ou seja, não há a menção das palavras-chave. Por exemplo, a depressão entre os adolescentes no século XXI é o tema. Desenvolvimento do tema. Quando o candidato vai desenvolver o tema, ele vai abordar somente a depressão ao longo do seu texto, sem se referir a jovens ou ao século XXI. Isso aí é tangenciamento. Se a depressão é entre adolescentes do século XXI, ele tem que falar sobre adolescentes do século XXI, mas ele fala somente sobre a depressão. Ou ele poderia falar somente sobre a depressão no século XXI, mas o tema pede sobre os adolescentes. Então há um tangenciamento do tema, ok? Mas e o desvio? O desvio ele vai se configurar quando o candidato se desvia do caminho da orientação. Ou seja, você desenvolve uma tese desconexa do tema, desenvolvendo os argumentos com base nessa tese equivocada, ou você desenvolve a tese de forma coerente, contudo, durante o desenvolvimento do seu texto, você vai abordar argumentos que vão destoar dessa tese. Por exemplo, novamente o tema: a depressão entre os adolescentes no século XXI. Eu apresento bem o tema, né? Eu apresento um bom repertório sociocultural, mas aí eu digo na minha tese que a minha redação vai ser sobre bullying. Então, como assim? Eu apresentei bem a depressão entre os adolescentes, eu dei um repertório sociocultural que faça essa conexão com a depressão entre os adolescentes, mas eu vou falar sobre bullying? Eu estou desviando o meu tema. E a fuga ao tema? A fuga do tema é quando você não aborda o assunto que foi pedido. O assunto é, sei lá, violência escolar,
e você fala sobre crise econômica. Você está fugindo do tema. O tipo textual exigido no Enem é o tipo dissertativa argumentativa, né? Então, seu texto ele precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. A sua conclusão pode ser a intervenção. Ah, mas eu já ouvi dizer que a intervenção não precisa ser no final do texto. Não, não precisa. Mas eu aconselho que seja. Que a sua intervenção seja a sua conclusão, tá? O texto argumentativo, dissertativo argumentativo, ele vai apresentar características de outros tipos textuais, inclusive do dissertativo expositivo. Mas é muito importante que o seu texto seja predominantemente argumentativo. Obviamente, você vai ter que expor algumas coisas, né? Mas você não pode deixar de argumentar, de se posicionar ao longo do texto, tá? Cópia e paráfrase. A gente lembra que textos com menos de 7 linhas não são corrigidos, e textos de mais de 7 linhas, mas que a autoria própria não cheguem a 7, também são zerados. Então, por exemplo, eu escrevi um texto de 10 linhas, meu texto vai ser corrigido? Vai. Mas se dessas minhas 10 linhas, 5 eu copiei de algum lugar, eu levo 0, tá? A paráfrase, ela é uma reescrita reorganizada, né? Você reescreve outros textos com outras palavras. Se o seu texto ele for firmado, ele tiver como base somente os textos de apoio, for uma paráfrase dos textos de apoio, a sua competência 2 vai ser bem penalizada, tá bom? E o repertório sociocultural? O repertório é o conteúdo sociocultural sobre o tema, é o seu conhecimento de mundo sobre o tema. O repertório pode ser reconhecido, pertinente ao tema e produtivo. Ele precisa ser reconhecido, pertinente ao tema e produtivo. O candidato ele não pode firmar seu repertório apenas nos textos de apoio, tá? É importante que informações sejam tragas de fora. Ah, mas você falou que o repertório tem que ser reconhecido. O que seria um repertório não reconhecido? Repertório reconhecido são repertórios retirados de outras áreas do conhecimento. Sociologia, filosofia, história, ciências, economia, cinema, literatura, música, artes. São repertórios de fato conhecidos, tá? Que há base para eles. O repertório não conhecido é quando não há o respaldo da área do conhecimento. Não tem como você provar aquilo de fato, entendeu? E o repertório não pertinente? O repertório pertinente, ele vai contemplar uma das palavras-chave do tema, do tema. Então, um exemplo ainda na depressão dos adolescentes no século XXI, e eu uso no meu repertório aquela série da Netflix, Os 13 Porquês. É um repertório pertinente, né? Agora, se eu uso citações ou outros repertórios que não vão englobar esse tema, isso é um repertório não pertinente. Por exemplo, ainda dentro do tema da depressão entre adolescentes, eu uso o repertório lobo é o, lobo, o homem é o lobo do homem, perdão, tá errado. O homem é o lobo do homem. E eu não faço a relação com o meu argumento e com o meu tema. Então, o meu repertório não seria pertinente. O repertório produtivo, né? Ele precisa ser vinculado ao texto, ou seja, você tem que explicá-lo, desenvolvê-lo bem, explorá-lo, relacioná-lo ao tema. Então, é muito comum a gente ver repertório reconhecido, pertinente, mas pouco produtivo. O seu repertório ele precisa ser reconhecido, ter respaldo da área científica, ele precisa ser pertinente, ter relação com o tema e ele precisa ser produtivo, ou seja, você precisa explorar muito bem esse repertório dentro do seu texto, tá? Parte embrionária. As partes do texto, elas devem ser proporcionalmente iguais. Ou seja,
os parágrafos devem ser simétricos, né? Então, você não pode escrever uma introdução de 12 linhas, um desenvolvimento de 4, o desenvolvimento 2 de 4 e a intervenção de 10. Sua redação vai estar assimétrica, vai ter partes embrionárias, você vai perder ponto. Então, tenta fazer mais ou menos parágrafos com a mesma quantidade de linhas. Ah, mas eu fiz a introdução com 9 e o D1 com 8. Não fiz com a mesma quantidade. Não tem problema. Não tem problema. Em média, a mesma quantidade de linhas. Só não destoa muito para não ser considerado parte embrionária. E aqui é a tabelinha do Enem, né? Da competência 2. E é isso. Espero que tenha ficado claro.